Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso segundo webinário, o Brasil com Máscaras, com o Roberto Innocenti, italiano, já no Brasil desde 2005. E eu gostaria de pedir, então, mais uma vez para vocês deixarem as câmeras desligadas, os microfones desligados, e somente quando vocês forem fazer perguntas no segundo bloco, que vocês poderão ligar as câmeras e os microfones, por gentileza. Então, a gente agora vai ter a palestra do Roberto e, posteriormente, vamos ter perguntas dos mediadores, do Fábio Caniato, e uma pergunta minha. E vamos abrir para perguntas de vocês, dos participantes, em blocos de 5 perguntas. E aí vocês vão poder fazer as perguntas com a câmera ligada, os microfones ligados. Tá bom? Tá bom assim? Então, agora eu passo a palavra para começar, Roberto, com o Fábio. Fábio, com você. Roberto, é um prazer recebê-lo, uma satisfação enorme ter você aqui conosco, uma pessoa, um grande pesquisador da máscara no Brasil. Só deixando claro que o webinário é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto e da Academia dell'Arte, coordenado pelo professor Dr. Frederic Hanziker. E falar um pouquinho só do Roberto, como o Fred disse, ele é italiano, nascido em Pádua, e é professor do Centro Europeu do Batel e do Cabral, lá em Curitiba. Ele é formado pela Academia Veneto dello Spettacolo, é tradutor de obras literárias e dramáticas também. Como o Fred disse, Roberto está no Brasil desde 2005 e é autor de diversos estudos e trabalhos com a comédia dell'arte, principalmente no que se refere à leitura da comédia dell'arte italiana aqui no Brasil. E antes de nós iniciarmos a fala do Roberto, ele gentilmente nos trouxe um primeiro vídeo com imagens que vão povoar um pouco o imaginário de vocês sobre todo o conteúdo que falaremos aqui no decorrer da palestra. Então, vou pedir para o Matheus soltar esse vídeo e, na sequência, a gente passa a falar para o Roberto. Bem-vindos todos e muito obrigado. Bom, boa noite a todos, muito obrigado por esse convite. É um grande prazer, principalmente nesse momento em que todo mundo está obrigado a ficar fechado em casa, né? Pelo menos quem quer cuidar da sua saúde, ou quem, como eu, está acreditado no grupo de risco, né? Além de 60. Então, é um grande prazer poder ter um espaço
onde fazer viver a nossa arte, né? Que nesse momento, com essa coisa que não se pode ir na praça, não se pode ir no teatro, não se pode ir em nenhum lugar para apresentar, então o virtual acaba sendo uma salvação nesse momento, né? Então, falando de máscaras de comédia dell'arte, né? Eu tenho uma boa idade, né? Tive a sorte de aprender alguma coisa sobre a comédia dell'arte com algum grande da Itália, algum grande mestre, né? Tipo Ferruccio Soleri, tipo Nico Pepe, o Carlo Boggio. E quando vim para o Brasil, que na verdade não vim para o Brasil em relação à comédia dell'arte por nada, né? Vim a convite do Teatro Guaíra, aqui de Curitiba, onde moro, para dirigir La Bohème, uma ópera lírica, né? Porque na Itália eu dirigia também ópera lírica. Mas quando vim aqui, né, logo depois, fui convidado a fazer um projeto sobre uma ópera de Pergolesi, que se chama La Serva Padrona, que imagino que muitos de vocês conhecem, né? E então, nesse projeto, não tinha, o Teatro Guaíra não tinha recursos suficientes para colocar o display com a tradução do texto, né? E aí eu sugeri, então, por que não colocamos 4 máscaras de comédia que fazem um prólogo, né? Um pouco como se fazia na época, já que Pergolesi aparte mesmo daquele momento histórico, né? Fazemos um prólogo em português que explica mais ou menos o que vai acontecer. Daí se descobriu, meus amigos aqui curitibanos descobriram que eu tinha experiência na comédia dell'arte e começou esse percurso. Só que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não conhecia nada do Brasil. Confesso que era muito ignorante do Brasil, além de Carnaval, de Ronaldo, que tinha jogado muito mal no Inter, conhecia muita pouca coisa, né, do Brasil. Então, eu pensei, puxa, como eu falei, eu preciso conhecer esse país se quero fazer alguma coisa artisticamente falando nesse país, né? E ao mesmo tempo, todos os amigos aqui curitibanos ficaram encantados com esse com o conhecimento da comédia dell'arte. Eu sabia fazer as máscaras de couro, enfim. Então, pegamos as duas coisas e as juntamos. Ou seja, eu fui atrás de descobrir o Brasil, de descobrir e aprender o Brasil, né, em sentido histórico, cultural, imaginário, etc. E esses meus amigos foram atrás de aprender alguma coisa assim, vamos dizer, do clássico da comédia dell'arte. Juntando essas duas coisas, surgiu a ideia de fazer essa pesquisa, uma pesquisa para representar o Brasil em máscara. Ou seja, o que fizeram os atores e os saltimbancos, não sei lá como chamá-los, né, da metade do 1500 na Itália. Pegaram uma sociedade, resumiram essa sociedade em alguns tipos que representavam uma ampla categoria, o tal do Pantaleão, do Arlequino, do Capitão, do Doutor, etc. E com essas personagens, colocaram para essas personagens uma máscara, assim que a personagem não mudasse em relação ao ator que representava, e começaram a representar algum enredo muito fácil, muito simples no começo, provavelmente sem nenhum construto. Um pouco por vezes esses enredos se juntaram com alguns assuntos um pouco mais fortes, com alguns enredos um pouco mais articulados, e nasceu a comédia dell'arte e toda a história da comédia dell'arte que imagino vocês já conhecem, né? Então, a ideia que tive aqui é que tive a sorte de encontrar amigos e pessoas que junto comigo foram atrás dessa aventura, né? E foi mesmo isso, dizer, bom, se a gente quisesse fazer o mesmo tipo de percurso, ou seja, pegar um país enorme, assim como o Brasil, né? Porque o Brasil é um país enorme, com grandíssimas diferenças de um lado ao outro desse país, e sintetizá-los em máscaras, né?
Aí começamos essa pesquisa, né? Começamos a estudar para quais podiam ser essas máscaras, principalmente assim, do ponto de vista de assuntos, né? De personagem, que tipo de assuntos podia trazer consigo, porque, faço um exemplo, o tal do Pantaleão, né? Representava todo esse mundo de ricos de Veneza, avarento, sempre atrás de alguma mulher, porque ainda fosse velho, tinha ainda fogo dentro, enfim, representava toda essa categoria de pessoas. Então, fomos atrás de ver quais podiam ser esses personagens. Fizemos uma primeira montagem, que se chamou As Calcinhas da Flor, que não tem nada de pornográfico, ainda que o título possa trazer alguma ideia assim, né? As Calcinhas da Flor era simplesmente um enredo muito simples de comédia que inventamos, né? Não pegamos nenhuma referência clássica, né? Inventamos e colocamos uma série de personagens, né? Que ainda fossem muito ligados à comédia dell'arte tradicional, clássica, italiana, né? Vamos dizer, já tinha um pequeno pé no Brasil, né? Após esse espetáculo, que teve um ótimo rescontro, a gente fez vários festivais, ganhou festivais, em Curitiba abriu um pouco também um caminho que já existia, né? Que era aquele do teatro de rua, ou teatro na rua, eu prefiro dizer teatro na rua, que já existia em anos passados, né? Mas que fazia um tempo que não era muito frequentado, porque quando eu pedi pela primeira vez, vamos colocar o nosso palco no Calçadão de Curitiba. Todo mundo me olhou um pouco estranho, como dizer, ok, no Calçadão você pode ir fazer alguma coisa, né? Mas fizemos, deu tudo certo, né? Após esse primeiro espetáculo, sem recursos nenhum, isso também para dizer, porque todos nós que trabalhamos com teatro, né, sabemos que é dificílimo fazer alguma coisa sem o recurso de um edital, de uma fundação cultural, de um governo do estado, alguma coisa assim. Mas sem recurso nenhum, nos embarcamos em continuar essa pesquisa e aprofundá-la. Ou seja, agora a ideia era manter o estilo da comédia dell'arte e mantê-lo principalmente através de um treino contínuo, né? A gente começou a fazer o que provavelmente, a meu ver, os atores da comédia dell'arte faziam, ou que eu fazia quando mais jovem, como ator, tinha que trabalhar em um espetáculo com a família Carrara, ou com o Ferruccio Soleri, ou com o Carlo Boso, ou seja, eu tinha que treinar todos os dias, porque diversamente, fisicamente, não teria aguentado nunca, né? O ritmo do espetáculo, as habilidades físicas que sempre precisam dentro, porque sempre precisa dar uma cambalhota, precisa fazer um pulo, assim. Então, de um lado, mantivemos esse treino constante, né? Todos os dias, se encontrava todos os dias, tinha 4, 5, 6 horas de treinamento não só físico, mas também no uso da máscara, também na atuação, na procura de personagem. E, ao mesmo tempo, começamos a estudar o Brasil, né? Estudar a literatura, estudar os filmes, estudar as músicas, estudar as obras de arte, estudar livros de sociologia, de interpretação da sociedade brasileira. Assim. Daí nasceu um segundo trabalho, que o título é Aconteceu no Brasil enquanto o ônibus não vem, que tenho o grande prazer de saber que o professor Frederic viu lá em Belo Horizonte, que a Giusy, que sei que está aqui na sala, também viu e trouxe lá em BH, né? Esse espetáculo que conseguiu sintetizar, a meu ver, mas não só a meu ver, também na interpretação dos críticos e principalmente do público, conseguiu sintetizar 7 personagens brasileiros, ou seja, 7 máscaras brasileiras. Depois eu mostro quais são, né?
A construção desse espetáculo foi um percurso muito interessante, durou mais que um ano, né? Mais que um ano de pesquisa constante, cotidiana, todos os dias a gente parava só no sábado e domingo, né? Mas de segunda a sexta era lá a ensaiar, treinar, estudar, pesquisar. Para essas 7 personagens, construímos, projetamos e depois confeccionamos 7 máscaras originais, ou seja, enquanto antes lá, no primeiro espetáculo, essas personagens tinham máscaras fortemente inspiradas à comédia dell'arte, ou até máscaras da comédia dell'arte, né? Assim. Nesse segundo trabalho, as máscaras foram todas projetadas, ou seja, fizemos também um estudo fisionômico para entender como os personagens que representavam categorias de brasileiros, para saber que tipo de rosto podia ter, né? Qual podia ser a máscara que identificasse essa personagem. Para fazer um exemplo, só como exemplo, né? Por exemplo, essa aqui é uma máscara clássica da comédia dell'arte, um arlequino, né? Não sei se dá para ver, porque aqui não estou entendendo como é. É um arlequino, né? Máscara clássica. Essa, por exemplo, é o Saci, que é uma máscara brasileira, né? Que inventamos completamente. Depois eu conto um pouco o percurso, por exemplo, dessa personagem. Realizamos esse espetáculo. O espetáculo ainda está em circulação, né? Agora, com essa pandemia, fomos obrigados a parar. Estava programado em alguns festivais pelo Brasil, tinha uma circulação para fazer, mas tivemos que parar, não tem como. E, enfim, chegamos nesse espetáculo que foi muito apreciado por vários motivos. Então, antes de continuar aqui, para que vocês todos possam entender do que eu vou falar, eu preparei um pequeno resumo que dura uns 10 minutos, espero que vocês tenham a paciência de assistir, né? É um pequeno resumo para que depois eu possa explicar como foi o processo de criação, de montagem desse espetáculo. Aí vocês vão ver toda a relação com a comédia dell'arte, com o uso das máscaras e com essa procura de máscaras brasileiras. Então, não lembro quem é que, não sei se é o Gustavo que pode lançar o vídeo. Se pode lançar o vídeo, eu peço esses 10 minutos de paciência para assistir e depois vou continuar. Venham para ouvir! Venham para rir! Nossa! Essa história já vocês conhecem bem! Essa história com certeza lhes convém! Começou no final de abril! Era uma vez no Brasil! Essa história já vocês conhecem! Vida de negro é difícil! É difícil eu vou morrer! Vida de negro é difícil eu vou morrer! Pare! Parou! Sim, pare! Até que vi um pastel ter uma boa ideia! Que ideia, imbecil! A de parar um pouquinho! Eu já não aguentava mais! Pois é, mas eu falei pra você parar de cantar e nós trabalhar, seu vagabundo! Desgraça coisa nenhuma! Os ensinados aqui há de ser a minha sorte! O Príncipe Museu irá pagar milhões de dólares por esse valor! Esse tal de bruxo músculo! É Príncipe Museu, filho! Podem pagar! Mas as forças da natureza! Impressionou? Não! As almas do mato! Impressionou? Não! Os espíritos do seu antepassado? É difícil! É difícil! Ai, 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 ai! Pobre pantaleão! Um pobre velho caminhando todo esse tempo pra chegar
Chegando lá, a mãe da boa ajuda que recepciona dizendo que eu ia estar esperando ó, um bacurinho meu. Aí sim, tive que me mandar no Rio fazer rastro. Tava mesmo precisando tirar umas férias. Tá vendo alguém aí? Será que é o X9? Ele vai me esconder. Espera um pouquinho, melhor parar aqui um pouquinho que já não consigo mais caminhar, né? Poxa, esqueci a mala. Melhor pegar a mala, né? Com tanto ladrão que tem nesse país, né, pessoal? Poxa, agora esqueci a sanfona. Ei, cabeça minha, viu? Fica aqui juntinho comigo, por favor, viu? Não tem nada. Nunca pensei que voltar pra minha terra depois de 20 anos de trabalho seria tão difícil, viu? Ah, mas eu vou chegar lá. Ei, amigo, posso ajudar? Eu tô perdido, eu comprei esse mapa aqui, mas acho que tá errado. Deixa-me ver, sou expert em geografia. É isso mesmo. Não quer dizer que o senhor tem muito dinheiro? Não, um pouquinho, só pra abrir na lanchonete lá. Mas pra você abrir uma lanchonete é preciso ter só, muito só. Eu duvido que o senhor tenha esse dinheiro. Eu tenho, eu duvido, eu tenho. Duvido. Eu tô falando que eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu tô falando que eu tenho. 50 anos cuidando do marido, cuidando dos filhos, pra quê? Pra aqueles sem vergonha do Jaguar, dei 1, 2, 3, Oliveira, 4, Chapacar, sem vergonha. Eu dei tudo o dia inteiro e ele puxou de ou não, também. Bom dia, minha linda senhora. Bom dia pra quem? Presta minha senhora. Dá um bom da minha cara? Não, de maneira nenhuma. A gente logo vê que por trás dessa carcaça pútrida, fedegosa, encarrilhada, existe o que explica. Ô de casa! Ô de casa, tem alguém aí, ó? O que você quer? Quero falar com o patrão. O que você precisa? Quero falar. Eu sei que você precisa. Esse não pensa, mentiroso pra mim. O Casabel deve ficar com ponto de ouro. Fica aqui mesmo, mas só passa uma vez por semana. Menino! Acabou de passar. É lugar que você especial. Posso ajudar o senhor com esta bagagem? Que bagagem? Essa aqui, ó. Não se preocupe, esse baú não existe. Como um baú tão bonito desse, deve ter uma coisa importante dentro. Ô, Zé Alto! No carro, o tico-tico lá, os forasteiros acabaram de chegar. O tico-tico cá, o tico-tico lá, até que enfim, agora eu posso me casar. Oxe, até que enfim chegaram os forasteiros. Oxi, sinto cheiro de dinheiro. Sinto perfume do amor. Não viram, né, que foi? Essa dona Josefina, ela ia ser uma ótima mãe, não é? Você, rapaz! É você, meu Marina. Ó, eu devia te agradecer por ter me defendido do meu patrão. Que nada, a gente devia se unir pra acabar com os ladrões. Putz! Se fosse assim, seria muito bom. A gente não tem cara de panaca. A gente não tem jeito de babaca. A gente não tá com a bunda exposta na janela pra passar a mão nela. A gente quer fazer nosso amor. A gente quer fazer nosso amor. A gente quer fazer nosso amor. A gente Inspira. É isso mesmo. Oxi, tu é tão fofinho. Oxe, você que é fofinha. Ah, mas tu é fofinho e gentil. Não, você que é fofinha e gentil. Mas tu é fofinho, gentil e engraçadinho. Não, você é fofinha, gentil e engraçadinha. É tu. É tu. É tu. É tu. Qualidade no tecido. Ah, o senhor é costureiro. Não, pô, sou carnavalesco. O que é isso? E eu sempre sonhei ser rainha da bateria. Pois eu sou o chefe primeiro a sair. Mas, pô, cadê a pamonha da minha irmã? Essa deve ser a outra filha da Dona Josefina. Eu vou descontar um dia de trabalho. Espera um Ah, tá minutinho. bom. Mas quem seria essa maravilha da natureza? A Marinda. A Marinda. Isso, e não tenho tempo a perder. Nem eu, porque tempo pra mim é dinheiro. Isso mesmo? Tendo em vista que o senhor já gastou 3 segundos do meu tempo, sendo que cada segundo vale R$8, isso significa que eu já gastei com o senhor R$24. Vejo que você é uma maravilha da contabilidade. Acha? Espera um minutinho. Pois não. Se o senhor tá interessado em mim, amor, e eu vou me embora. Não,
Mas se a senhora quiser, eu lhe ajudo. Precisa não, eu mesmo faço. Vai, malandra. Deixa que eu mesmo faço. Vai, Eu falei que eu mesmo faço. Viu só? Eu não sirvo pra nada. Como assim? Eu não sirvo pra nada, ué. E por que o menino tá me falando isso agora, essa hora? Porque tudo na minha vida, nada deu certo. É? É. Eu entendo tudo. Mesmo? Sim, sou um gênio da economia. Um gênio? Vou lhe explicar. O lema deste país é reconverter. Reconverter? Isso, antes era o ouro branco. Ah, o açúcar! Isso, milhares de negrinhos cortando cana e enchendo nosso bolso de dinheiro. E daí? Tem que esse negócio acabar. Depois vamos para Minas Gerais, o ouro amarelo. O pão de queijo? Não, as pepitas. Oxe, que eu tô toda na vitamina de tanto ficar nesse guarda-roupa. Miranda! Fazendo? Faz aqui. Ah, como assim? É muito perigoso. Mas por que perigoso? Porque... Por quê? Porque... Por quê? Porque Por sim, quê? porque sim, olha. É. Por favor, vai, se esconde em algum lugar, sei lá. É no guarda-roupa. Venha, senhor, que eu faço. Não faça barulho. Todos dormem, ninguém perceberá nada. Regis Garré, massoterapeuta. Você pega o lugar de Miranda, eu pego o lugar do nada. E eu? Ah, que belezura! Linda! Se eu soubesse que era você, eu tava até apaixonado. Você não faz isso, que Miranda é minha. Agora você dá um jeito de entrar no baú de elevador. Vem pra já. Você vai e pula. Vamos lá. Entra aqui também. Espera aí que eu vou ver se a barra tá limpa, tá? Que é isso? Pode estrangular. Vocês não vão chamar ninguém! Porque vamos para o inferno mais profundo! É que é 13, é que é 12, é que é... Começa bem. Agora que tá todo com as vidas arranjadas, faz favor, subir daqui e seguir seu rumo. O Brasil é grande e tem lugar pra todos. E vocês aqui não podem esquecer essa história nunca, porque o que aconteceu aqui não deve se repetir nunca mais. Por quanto tempo tem que lembrar? Um ano basta. Não mais! 5 anos. Não mais! 10 anos. Não mais! 15 anos. Sim, assim tá bom! Então tá bom. E depois? Depois, eu vou esquecer! Bom, muito obrigado pela paciência. Eu resumo em 10 minutos de um espetáculo que dura 1h15, mais ou menos 1h15. E então, porém, era importante que eu mostrasse para vocês um resuminho, por exemplo, pelo menos para entender alguma coisa, né? Então, antes de tudo, teatro de rua. Então, por que teatro de rua? A comédia dell'arte, todo mundo sabe que nasce nos espaços abertos, né? Por quê? Porque nasce com pessoas que não têm espaço para onde poder exercer uma própria arte, né? Pessoas que tinham alguma habilidade, né? O cara sabia fazer alguma coisa de jonglagem, de malabarismo, outro sabia dar um pulo mortal, e começam a fazer essas coisas na rua, nas feiras, assim, para ganhar um tostão, né? Até que, em 1545, decidem, algum desses, de se juntar e dar o começo, dar o start ao que será depois o teatro profissional, ou seja, o teatro feito por pessoas que fazem esse ofício com a finalidade primeira de ganhar a própria vida, né? Nos muitos relatos que ainda nas bibliotecas em Itália tem
companhia, de grupos de comédia dell'arte, né, de companhia de comédia dell'arte que giravam em Itália, giravam na Europa. Tem uma grande troca de cartas, né, onde os assuntos são sempre assuntos ligados à economia do ofício que essas pessoas cumpriam, né? Quanto paga o conde daquela cidade, o marquês daquela outra cidade paga melhor, lá se come melhor, lá se come pior. Poucos ou quase nenhum relato artístico, né? Isso para dizer mesmo que com a comédia dell'arte nascerá mesmo o teatro como ofício, como trabalho a se fazer para se sustentar, né? Para ter um ganho. Então, por isso, começamos assim com a ideia de colocar essas apresentações, essas montagens na rua. Um primeiro motivo foi esse legame histórico, mas também por outros dois motivos que, pessoalmente, para mim, são muito importantes. A rua é o único espaço realmente democrático. É o único espaço onde quem passa, se quer, para assistir, se não quer, não para, se quer, coloca alguma coisa no chapéu, se não quer, não coloca nada. Então, é um espaço onde pode parar o professor da universidade, a gente geralmente apresenta na frente da UFPR, e assim como pode parar um mendigo ou morador de rua que se encontra na praça na frente da UFPR. Não tem distinção, né? Então, a rua é um espaço realmente democrático. E numa cidade como Curitiba, acaba até sendo uma pequena provocação, porque Curitiba é uma cidade bastante fechada, bastante conservadora, bastante burguesa. Então, acaba sendo também uma pequena provocação em relação a como ajudar esse nosso país a se desenvolver, né, através da arte e da cultura. O segundo assunto, tento de ir rapidamente para não comer todo o tempo que me falaram até, né? O segundo assunto é a máscara, né? A máscara, então, entendo com máscara o conjunto, né? Feito de um rosto, que no nosso caso é feito com essa máscara física em couro, assim como se fazia antigamente, né? Na comédia dell'arte, mas é também um figurino, é também uma postura, é também um jeito de usar o gesto, é também uma voz, um timbre de voz, um jeito de falar, um jeito de caminhar, de se movimentar, e uma psicologia da personagem. Então, essa é máscara em total. Nisso a gente pegou mesmo, tentou fazer um paralelo com a comédia dell'arte clássica, com os personagens clássicos da comédia dell'arte. Por exemplo, o nosso Arlequim, né? Pegamos a Arlequim, a máscara mais conhecida. Arlequim, todos sabemos que tem uma postura, né? Aquela com os dedos no cinto, a bunda para fora, o peito para fora, os cotovelos que caem, né? Relaxado, a cabeça erguida, assim. Tem um jeito de caminhar, né? Que é aquele 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que camina daquele jeito um pouco meio esquisito, né? Mas ele caminha assim, né? Pelo menos na versão clássica, estou dizendo, né? E também tem uma psicologia. Esse nosso Arlequim é uma criançona, né? Sempre uma psicologia assim, se maravilha sempre de tudo o que pode acontecer, sempre encontra caminhos para enroscar as situações, se colocar nas piores situações para depois sair dessas situações mesmas. Então, tem uma série de características psicológicas. A gente fez o mesmo com essas personagens. Fomos atrás de entender que rosto poderia ter, né? Depois eu conto um pouco dessas 7 personagens para entender melhor quem são e que posturas podia ter, que voz tinha que ter, que jeito de falar, que psicologia. E, ligado a essa psicologia, qual é o seu problema, né? Cada uma dessas personagens carrega uma problemática, vamos dizer assim, que a mais deu lugar para uma outra ação que a gente fez com essas mesmas personagens, né?
que chamamos Chega o Povo do Brasil, le conto mais tarde se interessa. Terceiro assunto, muito importante, é o repertório. Não sei se prestaram atenção, né? Quando chega o Rosendo, aquele senhor que chega com a mala e a sanfona. Ele chega, deposita a mala, diz, esqueci a mala lá, deixa a sanfona, vai pegar a mala. Essa é uma cena clássica da clowneria mundial, né? Tristan Remy, que foi um grande pesquisador do mundo do clown, né? Recolheu em algumas publicações várias cenas clássicas, né? Esse é um clássico, né? Na linguagem do clown se chama carica scarica, pelo menos em italiano, não sei em português, né? Carica scarica, né? Onde tem esse senhor que tem que levantar uma coisa, mas esquece a outra. É uma cena, um clássico, é o que se chama uma cena de repertório. A commedia dell'arte sempre usou o repertório. A commedia dell'arte clássica, né? Faço esse paralelo. Os grandes atores italianos, né? Pelo menos porque os pesquisadores colocaram nos vários livros, tinha decorado textos e textos da própria personagem. Quem fazia Pantaleão tinha um texto para Pantaleão está apaixonado, Pantaleão está bravo com o criado, Pantaleão quer conquistar a Rosaura, Pantaleão está bravo com o doutor. Para cada situação, ele tinha um repertório de textos que podia puxar da sua memória, né, porque muitos nem sabiam ler nem escrever, então a maioria botava tudo só na cabeça, e a segunda da situação, ele decidia qual colocar. O tal do teatro improviso, né, lembramos que foi já explicado muito bem por vários pesquisadores, que era o improviso no momento de construir o espetáculo, né, mesmo através desse repertório. Ou seja, os vários atores, na base de um fácil enredo, né, o tal do canovaccio, o nosso Flaminia Scala recolheu vários desses, né, através desse enredo assim delineado de um jeito mais ou menos sumário, cada ator colocava para cada situação o que já tinha na cabeça, o que ele já sabia, né? Esse é um jeito muito interessante de trabalhar, né? Por quê? Porque os elementos que se pegam de um repertório colocado de um jeito diferente, num modo diferente, viram novo. Eu acho muito improvável inventar alguma coisa, né? Acho muito provável saber reconstruir todas as coisas que já temos de um jeito absolutamente original, né? Então, essa parte do repertório é muito, muito importante. Outro elemento que entra e que sempre fica em paralelo com a commedia dell'arte, né, é o disfarce. Vocês viram que tem um certo ponto da peça, né, tem todo esse enredo onde tem os malvados e os bons, né, e alguns personagens acabam se disfarçando. Também a solução final, a Josefina, que é um pouco a Deus ex machina de toda a situação, ela também se disfarça para resolver a situação. Para um disfarce muito particular, se disfarça de diabo, ou seja, vai no mundo metafísico, vai em outra dimensão, assim como Suassuna faz em algumas das suas peças muito boas, muito interessantes, né? Aqui a nossa Josefina também se disfarça de diabo e assim procura encontrar a solução final para vencer os malvados, né? Esse elemento do disfarce era uma coisa que pertencia muito à commedia dell'arte. Lembro, por exemplo, acho que no vídeo não dá para perceber, né? Mas Josefina coloca a máscara do diabo acima da sua máscara. Ou seja, a atriz não tira uma máscara para colocar uma outra, mas o disfarce é mesmo uma máscara acima da outra máscara, como mesmo se fazia na commedia dell'arte, né? Disfarce é também surpresa, né? Também, como dizer, quase colocar algumas soluções no enredo da peça, no devenir
da peças que possam surpreender, que possam ser totalmente inesperadas para o espectador. Outro elemento muito importante, anzi, junto 3 elementos numa mesma fala, a significância do texto, a linguagem usada e as referências. Então, para construir esse texto, a gente adotou um sistema que eu chamo de escritura cênica. Ou seja, depois de ter estudado vários materiais acima do Brasil, assim, eu peguei e construí um simples elementar Canovaccio. Né? O Canovaccio elementar era esse Vicente Capador, né? Que vem lá, ex-coronel, sem ser mais um tostão, pensa, tem a ideia, para recuperar o seu ser poderoso, toda a sua substância, de raptar o último índio da floresta amazônica e vendê-lo para o British Museum. Pega esse índio com a ajuda do criado, né, que é o Saci, o seu criado, mas se perde no caminho. Outros personagens se perdem no caminho, que são o Birubiru, que é um malandro carioca, que está fugindo claramente, como sempre, da polícia, né? Se perde no caminho, e Rosendo, que é um nordestino que foi trabalhar em São Paulo para muitos anos, agora quer voltar para sua terra com um pouco de dinheirinho que conseguiu juntar para abrir uma lanchonete. Todas essas personagens se perdem no caminho, né? E se perdem mesmo perto da casa da dona Josefina, que é uma senhora que mora num lugar perdido desse país, né? Até a gente tinha identificado o nome de uma cidadezinha que acho que está no meio do Mato Grosso, né? Mas nem lembro mais o nome. E essa senhora tem 2 filhas, Miranda e Amarinda, que não vendo mais ninguém, como vê chegar os forasteiros, são muito animadas, porque as duas têm dois caráteres completamente diferentes, né? Uma vai atrás de sonho de fama e de glória, outra vai atrás de sonho de dinheiro e riqueza. Isso faz que se juntem com os pares dele, né? O Capador, que é alguém que se preocupa do dinheiro, que se preocupa de ser rico assim, e o Rosendo, que invece é mais sonhador, musicista, cantor, etc. Nessa história toda, né, os grupos do mal, ou seja, o Capador e a Marinda, terão uma ideia a mais que aquela de raptar também a Miranda, porque é um ótimo exemplo de brasileiras de pernas compridas que pode vender fazendo um bom valor no exterior, junto com o índio, né? E tenta ser apto, mas o Saci ouve tudo, então arruma um plano para descobrir os dois, e a Josefina resolve com esse disfarce de diabo, né? Ou seja, imaginando uma intervenção sobrenatural que descubra a situação. Na construção desse texto, com esse pequeno roteiro, esse pequeno Canovaccio, começamos a ensaiar cada... Opa, como assim? O povo está me vendo ou não? Travou alguma coisa, acho. Alô? Roberto, a sua câmera está travada. Opa! Mas ouvimos bem. Pelo menos por aqui eu ouço bem. E agora? Eu estou me vendo direito. Agora, nesse momento, sua câmera está desativada. Como assim desativada? Pelo menos aqui para mim está aparecendo isso. Aqui está aparecendo normal, câmera. Não, está aparecendo normal. Agora desativo e ativo de novo. Está me vendo? Não. Não, eu não estou vendo, Fred. Como é que está aí para você? Caramba. Mais ações. Ailton. O Alan está dizendo aqui no chat que realmente pode ser a conexão com a internet.
Mas a minha internet está ótima aqui. Pelo menos tá marcando que está ótima. Tranquilo, né? Puxa. Eu cliquei na câmera de novo, agora desliguei e liguei de novo. Será que agora foi? Como é que tá aí para vocês, gente? O vídeo desliga automaticamente para favorecer a voz. a áudio está ótimo, não tem problema sem imagem. Acho que a gente pode seguir sem imagem por enquanto. Tá bom, eu deixo ligado, tomara que volte. Isso. Tá bom. Então, estava dizendo, né, construímos esse canovaccio muito simples e cada cena começamos a ensaiá-la diretamente na cena, né? Ou seja, pensamos, bom, quem é o personagem, quem são os personagens que vão jogar essa cena, como eles viveriam essa cena, o que poderiam dizer, o que poderiam fazer, construindo a cena diretamente em sala de ensaio, com movimento, gesto, laço, palavra, texto, tudo de uma vez. Alguns de nós que eram fora da cena naquele momento registravam tudo que era fala que os atores inventavam, né, ou que eu ia sugerindo de inventar, de colocar no meio, assim. Depois eu trazia para casa tudo aquilo e juntava, reorganizava e montava numa cena e trazia o dia depois e se ensaiava como cena escrita no papel. Por isso o percurso foi longuíssimo, demoramos um ano para escrever o texto, né, para escrever todo o texto, porque quando foi escrito todo o texto, o espetáculo já estava pronto, já estava em cena. Não precisou só algum ajuste de repetição, né, como sempre se faz, mas o espetáculo já estava pronto, já estava construído não só no texto, mas também na ação, na dinâmica, nas entradas, saídas, nas ações físicas que aconteciam. No texto tem muitas referências. Por quê? Porque a atenção que a gente teve foi aquela de criar um texto que fosse para todos, né? Quando eu falo para todos, quem entende? Como todos, nós sabemos, né, que a nossa sociedade tem uma composição bem variegada, né? O Ministério até divide em classe A, B, C, D, etc, etc. Essa composição variegada faz com que as pessoas possam receber uma comunicação ou não recebê-la, né? Por exemplo, se faço uma citação clássica para uma pessoa que tem que tem pouca instrução, essa provavelmente não pega nada, né? Por exemplo, não sei se vocês que imagino são todas pessoas mais ou menos que têm a ver com o teatro, a cena onde o Biro tem uma das irmãs no colo, aparece outra irmã, vai atrás da outra irmã, é assim, aquilo é uma cena pega paro do Dom João de Molière, né? Proprio roubada, só escrita com outras palavras, né? Outros personagens, outros assuntos, mas é roubada da Dom João de Molière. Assim como, por exemplo, as falas que o Saci tem com a Josefina, né? Tem um momento assim mais íntimo do espetáculo em que o Saci conta para a Josefina a sua história, que é a história de um menino de rua, que a gente pegou mesmo de muitos livros acima desse triste assunto, né? Pegamos uma história, ele conta a Josefina essa sua história e entendemos, por exemplo, que essa história era para se contar sem nenhuma tristeza, sem nenhuma piedade da parte da personagem, né? Porque fomos encontrar muitos meninos de ruas que lhe contavam a história da sua vida, assim, de um jeito como nada fosse. A gente ficava impressionada, mas eles não estavam impressionados por nada, né? Então, colocamos isso também dentro do espetáculo. Então, essas das referências
uma coisa importante, né? Que era a mesma coisa que também a Commedia dell'Arte fazia, porque a Commedia dell'Arte cutucava onde podia cutucar, né? Ainda que nunca tenha sido revolucionária, né? Isso, acho que todo mundo já sabemos, né? Nunca quis mudar a sociedade, mas onde podia cutucar, cutucar. Outro elemento importantíssimo, o cenário. O cenário, não sei se vocês viram, né? O cenário tem um tamanho de 2 metros por 1. Anzi, o originário era 2,40 por 1, com 4 rampas inclinadas a 70 graus, mais ou menos. Por que um cenário assim? Então, um cenário assim foi pensado em função de 2 coisas. Uma referência à Commedia dell'Arte e uma referência ao Brasil. A referência à Commedia dell'Arte é mesmo os palcos de comédia, né? Vocês sabem, os palcos antigos eram 2 metros de altura, a plataforma 2 metros de altura, com escadas laterais. O nosso primeiro espetáculo, As Calcinhas da Flor, foi feito num desses palcos. Reconstruímos um palco assim, originário, antigo, desse jeito. Então, a referência à Commedia dell'Arte é esse palco, né? Com cortina de fundo, etc. Referência ao Brasil, o teatro de revista, a passarela do teatro de revista, que era aquela passagem final que os artistas faziam, né? Às vezes até numa parte mais próxima da plateia, tinha essa parte, tinha o fosso da orquestra e depois o palco, né? Tentamos juntar essas 2 referências, assim, vivamente, e um espaço tão pequeno obriga os atores a um controle total. A mais porque age em máscara. Então, o ator em máscara tem uma visão limitada, né? Cada vez para olhar à direita precisa virar completamente a cabeça para olhar para cima, para olhar para baixo, né? Com pouco tempo, ok, vou fechando. Então, esse espaço desse jeito estudado, pensado para que o ator tenha um controle total. A Commedia dell'Arte é acima do ator. A capacidade do ator é o primeiro elemento, né? A gente quis trazer para essa nossa montagem também esse elemento como muito importante. O ator é o seu total controle do espaço, da movimentação, do gesto, etc. O jogo cênico, que é evidente que a Commedia dell'Arte é uma brincadeira, é um jogo e é um estilo de teatro que permite totalmente o jogo, a aparição, para a sonoplastia à vista, sair da situação, né? Sair da entrada mesmo na dimensão da cena. Tudo isso que comporta, desculpem, uma capacidade do ator de interpretar, assim como interpretaria um texto de Ibsen, ou seja, com uma profundidade psicológica, ainda que no jogo extremo e bem marcado da máscara, né? Duas ultimíssimas coisas. Os argumentos colocamos dentro, principalmente foram ligados a 3 filões, né? A história do Brasil, um jeito de contar algumas coisas da história do Brasil, mas sem ficar chato, pesado. A vida cotidiana, né? Tem os elementos, os personagens da vida cotidiana, e os sonhos, alguns sonhos que pertencem sim à nossa realidade. O espetáculo termina com uma fala que espero todo mundo tenha reconhecido, né? Tudo isso não tem que acontecer nunca mais. E quanto tempo temos que lembrar? 1 ano, basta? Não, mais? Quanto? 15 anos? Sim, assim tá bom. E depois? Depois é só esquecer. Esta fala falou em fio no momento da ditadura no Brasil e achamos importante lembrar aos brasileiros esta coisa. Paro aqui, depois, se der, vou acrescentar com outros argumentos. Estou certo no tempo? Certo, Desculpa, obrigado, Roberto. Obrigado. Não, obrigado. Eu passo agora a palavra ao Fábio Caniato para fazer as perguntas, depois eu faço mais uma pergunta e abrimos para as participações dos inscritos, abrindo as câmeras e os microfones. Fábio, com você.
Nossa, Roberto, parabéns. Uma pesquisa muito profunda, muito interessante. Trouxe, né, abre os caminhos para a gente que estuda comédia dell'arte, estuda a máscara como uma ferramenta para a formação do ator. Magnífica mesmo a sua pesquisa. Parabéns. Muito obrigado. Eu quero tocar em dois pequenos pontos. O primeiro deles se refere às categorias, né, você citou 7 personagens, criaram, né, corpo, psicologia, tal, a partir do tipo brasileiro, e vocês tiveram, eu queria fazer um paralelo com as categorias das personagens da comédia dell'arte. Nós temos lá patrões, namorados, o estrangeiro e os zanis. E nesta sua pesquisa, você trouxe ou criou alguma nova categoria para essas personagens? Essa é uma coisa. E uma segunda coisinha que eu só queria provocar, entender um pouco como é que você pensa isso, nesse nosso momento de confinamento, estamos todos em casa, explorando essa nova linguagem que é o teatro para vídeo, que não é cinema, que não é televisão, que não é nada. Será que é possível trazer a máscara para este novo formato? Então, sobre as categorias e sobre este novo formato. Vou responder por pontos, né? Então, sim, a gente fez um paralelo entre as máscaras brasileiras, que nós chamamos de máscara brasileira, e as máscaras tradicionais da comédia dell'arte. Então, as nossas máscaras são 7, né? São o Vicente Capador, que é um ex-fazendeiro rico, né? Um coronel do sul, do norte, tanto faz, né? Rico, mas falido, completamente falido. Porém, ainda com essa carga de eu sou poderoso, eu sou importante. Quindi é um que pertence à categoria dos patrões, né? Poderia ser um Pantaleão, em um paralelo muito esticado, mas poderia ser um Pantaleão. Ele tem um criado, que é o Saci, né? O Saci, que para a gente é a referência ao tal do Saci Pereré, essa figura assim fantástica, né? Que pertence à cultura popular brasileira e que tem essa esperteza, né? O nosso tem 2 pernas, o primeiro tinha uma perna só, no segundo colocava 2 pernas, porque ficava um pouco complicado, mas tem essa esperteza e juntamos, então é um criado, né? E juntamos essa figura a essa origem de menino de rua, ou seja, ele foi menino de rua, lá teve que fugir para o mato, o Capador pegou, virou criado. O Biro Biro, que é o malandro de Copacabana, o paralelo é o capitão, é um fanfarão, né? É um que sempre muito fanfarão. E o Rosendo, invece, que é o nordestino que volta para a sua terra, é um outro criado. Poderia ser um Brighella, um criado um pouco mais evoluído, né? Ou se assim, a gente poderia colocá-lo em paralelo com o Arlequim, mas é um paralelo tão difícil, porque o Arlequim é tão forte como personagem que é muito difícil. As 2 meninas, a Miranda e a Marinda, é o mesmo nome invertido na construção, na ordem das letras, como se fossem 2 criadas, né? 2 criadas que se juntam com os outros criados. Porém, é uma referência muito longe, muito distante, a mais porque as nossas mulheres têm máscara, coisas que as criadas geralmente não tinham. A personagem que eu acho que não tem mesmo na comédia dell'arte é a Josefina. A Josefina, que para nós é a mãe do Brasil, né? Porque na sua apresentação ela conta dos seus filhos, que são todos filhos do Brasil, e que acho que não tem um paralelo com... Isso a gente inventou essa máscara porque foi pensando muito, e definiu que o Brasil é mais mulher que homem. É mais mãe que homem, né? Enquanto a poder fazer as máscaras no vídeo, as máscaras na live, olha, eu estou desesperado. Eu estou desesperado porque eu sou um daqueles que acha que o teatro precisa absolutamente do contato físico com o espectador.
há mais para a gente que faz teatro na rua, faz teatro nas praças. Caramba, fica... Sim, é uma situação emergencial, um jeito de tentar, como dizer, não se apagar completamente, mas acho uma coisa muito difícil. A máscara, pensa sempre, acho que você pode pensar agora aqui, que a máscara teve uma evolução, né? Porque o Chaves, bem conhecido aqui no Brasil, o Charlie Chaplin, são máscaras, ou seja, reproduzem sempre a mesma personagem em situações diferentes. Acho que, nesse sentido, acho que a máscara pode ser bem utilizada no vídeo. Espero ter respondido tudo. Maravilhoso. Sim, respondeu sim, perfeitamente. Maravilhoso, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fred, então, para fazer pergunta para ti. Excelente, excelente. Ok. Roberto, parabéns de novo pelo seu trabalho. Quando eu vi o seu espetáculo em Belo Horizonte, eu adorei. Muito bom. Então, mantendo a questão das personagens, né, essa adaptação que você fez dos tipos da comédia dell'arte, os personagens tipos da comédia dell'arte, para os tipos brasileiros, eu queria saber um pouco como é que foi essa recepção para o público. Como é que o público absorveu esses personagens? Como é que foi essa recepção um pouco com a plateia? Como é que foi essa empatia mesmo que a plateia teve, né? E se foi também muito complicado essa adaptação que você fez da comédia dell'arte com os tipos brasileiros para trazer para cá, para a cultura brasileira, essa adaptação da comédia dell'arte para a cultura brasileira. Então, vou responder por blocos aqui também. Então, primeiro, eu considero que não é uma adaptação das personagens clássicas da comédia dell'arte. Na domanda na domanda anterior, né, que o Fábio me fez, sim, podemos pensar paralelos, né? Podemos pensar paralelos com as máscaras da comédia dell'arte, porque o mundo das máscaras, né, podemos encontrar paralelos com as máscaras do teatro katakali japonês, né, do teatro indiano, balinês, assim. Porém, não considero como uma adaptação, quanto como um paralelo, né? A recepção do público foi maravilhosa. Isso foi o que permitiu que o espetáculo montado em 2007, se não lembro mal, exista ainda hoje. Ainda hoje continua indo, porque o público reconhece essas personagens. E isso foi o que nos motivou, a continuar. Essa pesquisa está continuando ainda no meio de mil dificuldades, principalmente econômicas, né, para poder ter tempo de focar nessa coisa aqui, mas a nossa ideia é ir para frente, procurar outras personagens que possam representar o Brasil, né? Mas a recepção foi maravilhosa. O público entende as personagens, se vê representado. Não só o público, também o público especializado, né? A crítica. Lembro, sei lá, comentários de alguns professores da Universidade do Rio, de São Paulo, de Porto Alegre, Florianópolis. Se vê representado e reconhece os tipos, né? Reconhece absolutamente os tipos e participa. E isso fez que, por exemplo, nós podemos usar as mesmas personagens para outras 3 peças. Nós fizemos uma outra peça que se chama Aconteceu na Noite de Natal, uma espécie de auto de Natal por nada religioso, né? Com as mesmas personagens, mais 2 máscaras clássicas da comédia dell'arte, Pantaleão e o Arlequim, né? Fizemos uma... Chega o Povo do Brasil, que com essas mesmas máscaras, né? É o Povo que Sustenta o Brasil, uma outra intervenção com essas mesmas máscaras.
isso me deu mesmo, foi a coisa mais satisfatória dessa pesquisa, ver que o público reconhece as personagens. Espero ter resposto. Se falta coisa... Sim. Obrigado. Pessoal, agora abrimos para perguntas. Quem quiser perguntar, por favor, se inscreva no chat. Estou vendo aqui, João fez uma pergunta. Você não quer fazer aberto na câmera, João Francisco? É só abrir a sua câmera agora e... Só um minutinho. Vamos fazer inscrições no chat, por favor, gente? Roberto, você está aí? Parece que travou seu vídeo. Eu estou aqui. Ah, tá bom. É porque travou o vídeo, mas... Não sei que tem o vídeo, porque eu estou me vendo perfeitamente aqui no meu quadradinho. Então, vamos começar com o João Francisco. Pode começar, João Francisco da Rosa. Vocês Isso, pode começar, pode falar. Ótimo. Sim. Então, eu queria perguntar se você acha que é possível ter um teatro de rua dessa forma, né, no Brasil, sem o auxílio de editais, de algum tipo de controle estatal, de alguma regulamentação assim que defina dia, horário, local, né? Se você acha que é possível que essas peças aconteçam de maneira espontânea, com grupos espontaneamente organizados, ou não, porque eu realmente nunca vi isso acontecer antes, assim, infelizmente. João, você de que cidade você está falando? Está falando? Bom, agora eu estou fora do Brasil, mas a minha observação é a respeito de São Paulo, por exemplo. Eu Olha, atuei bastante por lá. Uma coisa que eu vi é que aqui no Brasil depende muito de onde a gente está, né? Porque, por exemplo, São Paulo, eu vi São Paulo, pelo menos, não sei, esse ano não dá para dizer nada, né? Mas eu vi São Paulo muito receptivo também ao teatro de rua, né? Aconteceram várias coisas, nós fomos várias vezes apresentar em São Paulo, Belo Horizonte, cidade onde o festival onde a gente participou e outras coisas que fizeram por lá, ótima, né? Curitiba, muito difícil. Curitiba, dificílima. Florianópolis, outra cidade muito... Então, eu acho que depende muito um pouco do lugar, também do hábito e também de quantos grupos que estão naquelas cidades propõem, né? Tem todo o movimento de teatro de rua aqui no Brasil, também, acho, em cada estado, mas também a nível nacional. Teve um momento, anos atrás, em que foi muito forte, em que tinha muita conversa. Nós sabemos a história política dos últimos anos no Brasil, né? Que não ajuda. Faz um tempo que acho que tudo o que tem a ver com teatro, com cultura, pode ser só luta nesse momento. Uma luta para continuar a existir, né? Nesse momento, eu estou vendo com muito até medo essa situação, porque é uma situação que parece que está mandando fechar a boca, tá? Tipo assim, fiquem calados, não falem mais nada. Não, nem exista como, né? Mas eu acho que é possível sim, é possível sim. É difícil, João, é muito difícil, porque sem recurso econômico, então, sem edital, sem essas coisas aqui, fica difícil. Mas esse espetáculo que eu apresentei, a gente construiu sem um tostão. Fomos atrás, tinha um amigo que tinha um restaurante, inventamos de preparar as toalhinhas a pôr na mesa para ele com historinhas da Comédia dell'Arte. Ele fazia cada semana. Ele nos apoiou com 1.000, 2.000 reais, que serviram mesmo para
para comprar o que não se podia não comprar. Mas fomos atrás, figurinos são todos de brechó, todos criados para uma figurinista maravilhosa, que é a Mabel Jesus, assim, criados do nada. O cenário foi feito na mão, né? Feito fisicamente, serrote, parafusos, coisas assim. Então, eu acho que é possível. É possível. E a arte sempre foi uma fadiga, né? Espero ter resposto, João. Respondeu sim, muito obrigado. Bom, agora é o Sidney. Sidney, pode abrir sua câmera, por favor? Boa noite. Boa noite, Roberto. Primeiro, eu gostaria de agradecer, é um prazer te ouvir. É muito bom mesmo, muito enriquecedor. E a minha pergunta é relacionada, na verdade, a uma curiosidade que eu tive vendo o vídeo, que é, eu acho que a personagem da Josefina, ela é uma personagem que é para ser uma personagem negra, porque eu reparei na vestimenta da atriz, que ela vestia uma blusa longa, né? E uma calça que eram todas pretas, assim. Daí eu fiquei em dúvida se a ideia era uma personagem negra mesmo, e se for, se esse tema racial é levantado no espetáculo como um tema relevante, assim, para a dramaturgia. Então, Sidney, então, obrigado para ter gostado de toda a minha fala. As duas meninas que aparecem, Miranda e a Marinda, uma é branca, a outra é negra. A Miranda, que na ideia da gente é assim uma lembrança dos sonhos da Carmen Miranda, né? Ainda que a Carmen Miranda não fosse assim. Para a Miranda é negra, até a máscara é negra, enquanto a Marinda, que em vez a gente colocou como gaúcha, né? Mais dinheirista, mais prática, assim, é branca. Na realidade, a gente não levantou a questão assim racial, né? No espetáculo não tem muito presente. Também foi construído em 2007 esse espetáculo e assim, na época provavelmente não estávamos sentindo ainda esse assunto tão forte, pelo menos eu que era bem jovem do Brasil não conseguia senti-lo muito forte, né? Agora acho que faz alguns anos que parece que está muito mais presente, muito mais pesado como muito mais evidente o racismo que tem no Brasil. Provavelmente antes estava mais escondido, né? É isso. Ok. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas? Só temos 2 inscrições por enquanto. Tem mais gente? Tem mais alguém, gente? Mais alguém que gostaria de fazer? Acho que sim, Sidney e João, se quiserem fazer mais perguntas, se não Pode sim. houver inscrições, vamos lá. Vamos lá. Deixa o João primeiro, que ele falou primeiro, depois o Sidney. Pode ser, João. Tem Gustavo na sequência. João, você primeiro. Acho que pediram passar para frente. Vamos passar para outro. Então, o Sidney. Sidney. Oi. Então, uma outra dúvida que eu queria ouvir um pouquinho mais, na verdade, é sobre a construção das máscaras, dessas máscaras brasileiras. Queria ouvir um pouquinho mais como ela se deu e para cada categoria, para cada personagem, que informação foi fundamental assim para a construção da máscara em si. Olha, agora eu não sei como posso fazer para mostrar para vocês essas máscaras, porque não tenho todas aqui em casa agora, e tenho fotos, mas não sei como mexer aqui para fazer essa coisa aqui.
Então, como falei antes, né, a gente entende máscara como conjunto, né, de figurino, fisicidade, jeito de se mover e rosto. Para o rosto, a gente foi atrás mesmo de procurar como características fisionômicas, né? Quando se constrói uma máscara dessa aqui em couro, não sei se vocês sabem, né? O Frederic conhece o Centro Máscara de Estrutura Gestuali que tem em Abano Terme, perto da minha cidade. Eu era muito amigo do Donato Sartori, de onde roubei como se faz fazer uma máscara de couro, né? Então, antes de tudo, precisa projetar, precisa fazer o projeto. Então, por exemplo, o Saci é uma máscara que tem uma lembrança, tem que ter alguma coisa de esperto, porque é aquele menino do mato, né? Meio Saci Pereré, meio menino de rua, que sabe se virar, que sabe dar um jeito. Então, tem que ter, por exemplo, um olho, não sei se dá para ver, né? Tem que ter um olho esperto, né? É um menino com o nariz achatado, porque o nariz dele é como o nariz do Arlequim, quase, né? Ou seja, é um nariz que não tem sexualidade, porque numa máscara posso identificar três coisas, né? Os olhos, o nariz e as bochechas. Então, os olhos me dão o jeito de enfrentar a vida, né? Se é esperto, se é burro, se é mais ativo, menos ativo, assim. O nariz me dá a sexualidade do personagem, ou seja, a sua atitude frente à esfera sexual, e as bochechas me dão a idade, né? Então, essa máscara aqui é jovem, né? Porque tem bochechas bem esticadas, não tem finalidades sexuais, sei lá, a diferença de um biro-biro, por exemplo, que agora não tenho aqui, mas um biro-biro lembra um capitão, porque tem um nariz bem puxadinho, né? Ou de um capador, por exemplo, que é a lembrança de um pantaleão, tem um narigão enorme, mas muito arquado, né? Então, é jovem, porém, já tem... então, construímos assim, né? A referência do capador, por exemplo, foi mesmo os coronéis. Os coronéis do norte, do sul. Tem um livro lindo que é o Coronel e Lobisomem. Tem vários livros, né, que falam dessa... Tem um livro de Jorge Amado, da Teresa Batista, Cansada de Guerra, livro belíssimo, onde tem uma figura de coronel bem importante. Para o Saci, pegamos essa referência de Menino do Mato e Menino de Rua, de esperteza, assim. As mais difíceis foram a Miranda e a Marinda, que ainda hoje, eu não tenho certeza que sejam mesmo assim, certas, né? Porque a Miranda funcionou muito bem com o chapéu feito Carmen Miranda, de fruta, assim, né? Que já leva para o imaginário com facilidade. A Marinda, a gente vestiu com botas, chapéu de fazendeiro, de fazenda, assim. Porém, a máscara em si, a máscara, objeto máscara, ainda continua um pouco genérica, né? A máscara da Josefina, o segundo que eu mostro. A máscara da Josefina, ainda essa seja em preto, né? Mas parece uma máscara grega. Tem o aspecto de uma antiga máscara grega, porque... não sei se dá para ver, né? Porque a Josefina é um conjunto de sofrimento, de idade, de história, né? Tem como um grande mundo em si, e nisso eu me inspirei muito na tragédia grega para pensar essa máscara. É uma máscara que é velha nas linhas das bochechas aqui, é triste, mas não é triste ao mesmo tempo, né? Não sei se dá para ver. Enfim, essas foram um pouco as referências, né? De onde a gente pegou.
Mas fizemos muito trabalho, vimos um monte de fotos. O Salgado, por exemplo, o Sebastião Salgado, fotógrafo maravilhoso brasileiro, foi uma grandíssima inspiração, porque vimos milhões de fotos dele, né? Livros e livros de fotos dele. Ah, que bom. Que massa. Obrigado, Roberto. Nada, obrigado a você. Agora o Gustavo. Oi, Roberto. Boa noite a todo mundo. Oi, a minha pergunta, ela encontra um pouco a pergunta dos outros colegas aí, mas ela é sobre a comédia dell'arte e a política. Você até citou essa questão quando falou da situação que a gente está enfrentando aqui no Brasil atualmente. E eu queria saber se você enxerga, porque eu sou estudante, mas eu já vejo, assim, muito claramente na comédia dell'arte essa oportunidade, essa brecha de ser uma denúncia, de ser uma ridicularização dessa elite política, dessa elite social, né, entre aspas, que causam essas mazelas na nossa sociedade. Eu vejo a comédia dell'arte como muito político, assim, sabe? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você também vê essa oportunidade de usar esses tipos cômicos para a gente ridicularizar, para a gente criticar essas posturas, né, que a gente vê aqui no Brasil. Olha, Gustavo, então, pensamos duas coisas. A comédia dell'arte tradicional, né, pelo menos para o que eu sei, né, tem vários estudos, mas para o que eu sei, sabe, as personagens, tipo, pensamos as personagens do Doutor, né? A personagem do Doutor era uma ridicularização da nova figura de professor universitário das universidades de Bolonha, de Padova, que tinha recém-nascido, né? Ou seja, zombava dessa figura, né? Assim como os capitães, né, da inspiração do Pirgo Polinice, do Miles Gloriosos, né? Eu acho que a comédia dell'arte não fazia muito isso, né? Fazia até um certo ponto. Tem quem coloca até que a máscara servia para os atores para se esconder atrás da máscara e poder assim falar o que queria do poderoso da época da cidade. Com certeza, alguma dessas coisas aconteceram. Né? E precisa pensar que já metade dos 1600, até antes, entrou nas cortes. Então, virou, como dizer, elemento de diversão dos poderosos. Então, não podia mais que tanto cuspir no prato onde estava comendo, eu acho. Né? Hoje em dia, nada a ver, né? Hoje em dia é um instrumento poderoso para fazer isso, poderoso. Não dá para ver todo o espetáculo, né? Porque dura demais, mas se alguém terá a oportunidade de verlo, acontecer no Brasil enquanto o ônibus não vem, é um espetáculo político. É um espetáculo político, mas sem que ninguém se dê conta disso. Porque conta a história econômica do Brasil de um jeito sintetizado que professores de escolas, quando a gente foi apresentar para estudantes assim, ficaram de boca aberta de como foi sintetizado, né? Por exemplo, a registração do vídeo que mostrei para vocês é uma registração que juntou várias edições, vários momentos, mas, ultimamente, quando o Capador fala com a Marina, fala, eu sou um experto de economia, ele junta essa fala, eu sou como Paulo Guedes, né? Ou seja, tem muitos espaços nesse gênero de espetáculo, também na nossa comunidade Brasil, para colocar continuamente em dia as piadas, né? E com isso, como dizer, sem que o espetáculo vire panfletário de jeito nenhum, sem que nem pegue dizer, posição, né? Porém, com uma forte intenção de fazer refletir, através de uma coisa, de um espetáculo divertido, leve, cômico, mas que quer e pretende fazer refletir sobre
a situação que a gente está vivendo. Não é um espetáculo que fala de coisas que não existem mais. Fala de coisas que existem. Provavelmente, se, como espero, se voltará a fazer teatro, iremos para frente com esse espetáculo, com certeza, por exemplo, a gente terá que colocar em um momento esse problema, esse assunto racial, que nesse momento está sendo muito forte, muito pesante, muito triste, né? Então, eu acho assim que tem esse espaço, né? Mas eu, nesse momento, estou escrevendo um texto que se chama O Capitão Pensa de Quem Fala. Pronto, espero ter respondido. Genial, Roberto. Obrigado. O Capitão Chinelão, é uma boa ideia. Bom, agora é o João Francisco. Bom, vou lá de novo. Posso até abrir a câmera, mas aqui está noite já, então a imagem acho que está ruim. O que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte. Eu estive na Itália o ano passado, eu estava buscando justamente tentar entender como é que era essa coisa toda da máscara atualmente, como é que os atores viam isso, qual que era a influência da máscara, né, na atuação dos italianos hoje em dia e tudo mais. E quando eu estava no Brasil, eu também já sempre tive esse interesse de tentar colocar essa questão da máscara, tanto como linguagem final mesmo, né, como estética e tal, quanto no treinamento de atores e tudo mais. Como é que você vê que é possível ou não ter esse escambo de culturas, né, entre essa coisa toda da tradição da comédia dell'arte, esse treinamento físico e tal, com o Brasil, né, e vice-versa também, porque eu vejo, por exemplo, que a gente tem o Augusto Boal, que é um dramaturgo brasileiro, um teatrólogo aí, que já desenvolveu tantas coisas, né, de linguagem, assim, junto com o público, com as periferias, com esse diálogo, né, entre ator e plateia e tal, mas que eu acredito que ainda não foi incorporado, né, como treinamento para atores em geral no Brasil, né. Então, tanto a máscara quanto essa coisa do Augusto Boal parece uma coisa meio distante, meio marginal. Como é que você acha que poderia ser feito esse diálogo no sentido de fortalecer mesmo essa proposta, enfim, como uma possibilidade de arte, né? Enfim, entre os dois países. Acho ter entendido, João, e é uma belíssima pergunta, porque me dá motivo para poder falar de alguma coisa, né? Aqui, não sei se foi embora da live, tinha também a Giusy Zamana, que é lá de BH, né? Que é uma caríssima amiga, com que fizemos várias coisas, e espero outras vão fazer. Mesmo nessa ideia de juntar as duas culturas. Eu, desde que estou no Brasil, há coisas que gosto mais é aprender esse Brasil, que é grande, que tem muitas coisas, que tem muitas coisas maravilhosas, lindas para caramba, interessantíssimas, e juntá-la com muitas coisas que tem na minha cultura, não é culpa minha ter nascido na Itália, né? Que trago comigo, que igualmente é muito importante, muito interessante, que eu às vezes fico maravilhado que não se conheçam algumas coisas que foram tão grandes, né? Vamos colocar um para todos, Dante Alighieri, que esse ano tem também a recorrência do Dante Alighieri. Mas se conhece o nome, mas ninguém leu um trecho da Divina Comédia, né? Então, esse escambio entre culturas é uma coisa importantíssima, fundamental, interessantíssima. Nisso tem, no Brasil e na Itália, tem como pequenos preconceitos, né? Por exemplo, te faço um exemplo, agora, eu
fazem 14 anos que não volto para a Itália, então nem sei direito como é lá que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se em Ouro Preto é mesmo assim também, mas, por exemplo, aqui em Curitiba, parece que fazer comédia dell'arte, que coisa velha, parece que estudar comédia dell'arte, estudarla de verdade, né, coisa que em qualquer escola de teatro da Europa, dos Estados Unidos se faz, né? Parece que é uma coisa, tanto faz. Um pouco, alguma informação assim, pronto, né? Você falou, por exemplo, do treinamento do ator. A comédia dell'arte é um exemplo mirabolante de como deveria ser o treinamento de um ator, né? Eu não tenho possibilidade de demonstrar, mas nos vários materiais que tenho aqui, por exemplo, eu tenho um vídeo do Odeon Theatre, Eugenio Barba, né? Sabe sobre o que é esse treinamento? Comédia dell'arte, feito com um dos irmãos Colombaioni, grande clown italiano. Fizeram treinamento, porque ser, cioè, eu acho quase impensável para mim pensar um ator dramático, trágico, metafísico, não sei, coloca qualquer coisa, mas que não tenha passado para a comédia dell'arte, todo mundo vai gostar. É verdade. Que não tenha passado para a comédia dell'arte como formação. Depois, não é obrigatório fazer a comédia dell'arte, mas como formação, a comédia dell'arte é importantíssima, né? É importantíssimo. Como criar essas trocas? Olha, eu que estou fazendo desde que estou no Brasil, além dessa pesquisa, eu peguei muitos textos italianos, por exemplo, o Frederic antes me falava de Flaminio Scala, né, que fizeram algum trabalho acima de Caravaggio e Flaminio Scala. Eu peguei, por exemplo, Flaminio Scala, a Loucura de Isabella, a Pazzia de Isabella, e transformei a Loucura de Isabella em uma Loucura de Isabella brasileira. Ou seja, tenho a cultura italiana, que é aquele canoaccio, que é esse jeito de fazer teatro assim, e coloco dentro personagens que têm referências brasileiras. Estou tentando fazer isso em tudo, né? Fiz até Pirandello desse jeito. Fiz até alguma coisa de Pirandello nessa direção, né? Então, acho que esse é um caminho, né? Pegar... na Itália, a última coisa que falo para o João, depois fico calado, até que eu estava na Itália, a comédia dell'arte, muitos poucos faziam. Muitos poucos, né? Na época tinha o Tag Teatro de Veneza, onde eu estava também, tinha Antonio Fava em Firenze, tinha alguma outra companhia em Veneza, o Pantakin, assim, tinha alguma companhia no sul da Itália, mas também na Itália fazer comédia dell'arte era um pouco, né? É como aqui ir dançar samba. Bom, tudo bem, se vamos no carnaval, bom, mas se vamos numa balada, vamos dançar samba, não, vamos dançar outras coisas, né? Esse é um pouco um problema cultural mundial, eu acho, né? Às vezes as coisas, eu sempre considero que as coisas que fizeram escola, que fizeram história, são importantíssimas para quem pratica a mesma arte. É importantíssimo passar através delas, adquirir tudo o que pode adquirir e depois ir para frente, né? Fica um pouco assim quando se pretende, como dizer, inventar quase do nada uma coisa como fazer teatro. O teatro não se inventa do nada. O teatro precisa estudar e estudar para fazê-lo. Depois de ter estudado, vou sintetizar o meu teatro originalíssimo, particularíssimo e tudo. Mas não é uma improvisação, é um estudo, é um aprofundar os assuntos. Para conhecer a comédia dell'arte, a conhecerla de verdade até o fim, é um estudo longo. Ferruccio Soleri fez o Arlequino para 40 anos. Para 40 anos seguidos, para ser aquele Arlequino. Magari até demais tudo isso, mas eu acho isso. Tá bom, espero ter respondido, né, João? Fez um pouco de confusão, mas... Sim, obrigado. Obrigado, Roberto. Agora é a Nilmara.
Nilmara. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Oi, Roberto, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Primeira coisa que eu queria falar é que eu achei, assim, genial, simplesmente genial, o que foi falado hoje. Por quê? Quando eu escuto, eu faço referências às várias outras coisas. Então, eu pego, por exemplo, o barroco no Brasil, né? Trazer a originalidade brasileira para dentro do barroco, modernismo no Brasil, o próprio Augusto Boal, que foi citado aí agora, que é extremamente importante para a história do teatro no Brasil, e você está fazendo história com a comédia dell'arte, com essas máscaras, com características brasileiras. Eu acho genial, dá só vontade de aprender e aprender mais sobre o assunto. Então, gratidão imensa, muito obrigado mesmo. E agora vêm as perguntas. Primeiro, tem alguma coisa escrita sobre isso, algum livro? Segundo, como que fica o improviso, no caso dessa proposta que vocês estão colocando? E terceiro, como é que é a escolha do personagem e da máscara que foi feito para o espetáculo? Bom, antes de tudo, muito obrigado. Fazer história é um pouco demais. me deu até me fez suar, não? Se faz história, seria. Então, vou atrás de responder as tuas perguntas, né? Então, tem algo escrito sobre o trabalho que a gente fez. Temos coisas escritas, mas ainda não publicadas de nenhum jeito. Por quê? Como falei, acho, no momento, essa pesquisa não terminou, não é acabada. Temos já até, como dizer, todo o projeto para continuar a pesquisa. Fomos oferecê-las a várias universidades aqui em Curitiba, da Federal, a universidades particulares. Oferecê-las no sentido não de pedir dinheiro, de pedir um espaço, uma estrutura para poder continuar. Ninguém se interessou, todas, né? Então, enquanto a gente não tem um pequeno recurso, porque a gente não tem um espaço físico, somos uma companhia de teatro de rua, né? Nosso espaço é a rua, a praça, né? Então, enquanto não tiver um recurso, mas se alguém está interessado, depois o Frederico pode passar o meu e-mail, o meu contato, eu posso passar o que a gente tem escrito. Não tenho, nunca a gente fez nada, como dizer, reservado ou escondido, isso é nosso, não. Para mim é tudo livre. A mais, se vocês vão no meu canal no YouTube, tem todos os meus espetáculos livres, podem ver-los sem problema. O assunto do improviso. Então, a gente seguiu aquele esquema que eu tentei contar, né, que se chama escritura cênica. Ou seja, na base de um pequeno canovaccio, da construção de uma pequena história, né, na base dessa, ir desenvolver cena por cena, improvisando. Às vezes não acontece nada, porque às vezes você passa horas e horas tentando dizer alguma coisa, tentando fazer alguma coisa, né? Antes de fazer o improviso, se tenta dar uma construção da personagem. Então, a escolha, por exemplo, nós fomos atrás de ver que essa figura de coronel, por exemplo, é uma figura que ainda não tenha mais, assim, o peso que teve historicamente, mas é uma figura muito presente. E não é só presente enquanto figura, né? Mas enquanto mentalidade. A mentalidade do coronel é muito presente no Brasil. Então, pareceu como importante pegar esse tipo de figura, transformá-la em máscara, porque essa figura ficava claramente um antagonista, né? Que era alguém que precisava vencer, né? Do mesmo jeito, ficamos conversando muito sobre essa coisa, se o Brasil era mais homem ou mais mulher. E chegamos à conclusão que o Brasil é mulher. É mulher, porque encontramos milhões de histórias de mulheres com 7, 8 filhos, criados sozinhas, sem homens, com homens que casavam e depois se mandavam na hora, e trabalhando, e estudavam. Ou seja, histórias
incríveis, impressionantes, maravilhosas, de mulheres que, sozinhas, parece que levantaram esse país, né? Então, por isso, por exemplo, chegamos nessa personagem da Josefina, como mãe do Brasil. Uma mãe simples, uma mãe muito simples, nada de mãe burguesa. Uma mãe simples, uma mãe que mora no meio do mato, que dá comida às galinhas, né? E que sabe resolver tudo, até com a magia da intervenção divina, né? Então, antes construímos um pouco essas personagens, principalmente nas características, na psicologia, nos motivos dele, o Rosendo, que trabalhou 20 anos em São Paulo, feito escravo, sei lá, em alguma fábrica, né? Conseguiu juntar um dinheirinho, agora quer voltar para o seu Ceará, para abrir uma lanchonete. Um sonho. Assim como o sonho da Miranda, que quer ser, entre aspas, a Carmen Miranda, quer ser famosa. Então, com essa construção de personagem, foi um trabalho conjunto, né, de construção de personagem e de colocar essa personagem dentro da cena. Então, naquela situação, essa personagem, o que teria pensado? Como teria se colocado? E, assim, um pouco por vezes, construímos todas as cenas. Foi um trabalho longo, mas um trabalho legal, muito legal, onde tem a participação de todos, do diretor, do ator, do cenógrafo, do figurinista. A gente trabalha sempre todo mundo junto, todo mundo lá olhando a cena que se trabalhava naquele momento. Naquele momento se podia fazer. É um trabalho longo, complicado. Espero ter respondido, né, Mar? Sim, mas aí, no caso, a escolha do ator para a máscara que ele iria pegar, para ele poder fazer aquele personagem, foi escolhido de uma forma aleatória? Como que foi isso? Olha, lá foi um pouco, eu acho que até sem querer, né? Porque, sabe, a comédia dell'arte trabalha também arte tradicional, né? Eu trabalhei muito como capitão, como pantaleão, outras máscaras. A comédia dell'arte tradicional é muito physique de rua. Ou seja, eu sou uma pessoa alta, sou 1,85 assim, eu nunca vou fazer Arlequina. Nunca. Né? Sempre farò capitão, farò pantaleão, posso fazer o doutor, posso fazer alguma outra máscara, até de criado mais longo. Por exemplo, eu fiz uma personagem chamada Cetrulho, que aí, inclusive o Donato Sartori me fez a máscara, né? Mas não farò nunca um Arlequino, porque o Arlequino, na comédia dell'arte tradicional, tem que ser baixinho, ele mesmo fala baixinho, atarancado, mestre de cerimônia. Né? Então, acho que sem nem querer, mas um pouco fomos na direção da comédia dell'arte do physique de rua. Né? Porque, por exemplo, a Josefina era uma atriz, a Martina Galarza, que agora é lá em São Paulo, pequenina, de tamanho, né? Que colocando com o cabelo todo cacheado, colocando aquele chapéu na cabeça, saía fora desse cabelo desarrumado, dava já... O primeiro Birubiru era um rapaz negro com um gingado maravilhoso, né? Que era certo para o Birubiru, né? Então, acho que as personagens escolheram os atores. Sabe? Acho que aconteceu assim, mas não sei. Não posso dizer. Muito obrigado, Roberto. Nada, obrigado a você. Obrigado, Roberto. Então, terminamos agora nossas perguntas da plateia, dos participantes. Passo a palavra, então, para o Fábio para finalizarmos esse webinário. Roberto, primeiramente, muitíssimo obrigado pela sua presença, por trazer tantas informações importantíssimas para a gente. Como a Nilmara disse aí e comentou sobre a escolha das personagens, né, às vezes eu dizia para os meus alunos, olha, vá até lá, escolha uma máscara ou deixe que a própria máscara te escolha, porque isso também, esse caminho também pode acontecer. E o quanto é essencial, né, a gente ter esse tipo de conversa, porque a máscara, a linguagem da máscara precisa estar na formação do ator em todas as
instâncias, em todos os cursos de teatro, em quaisquer lugares, porque ela realmente é uma linguagem importantíssima para a formação do ator. Todas as informações que você trouxe, a sua pesquisa é muito enriquecedora para todos nós. Quero agradecer demais a você, agradecer a todos que participaram, as perguntas. Puxa vida, foi uma noite realmente incrível. Obrigado mesmo. Bom, eu deixei aqui na chat alguns links, quem quer ver alguma coisa, e também ali o meu e-mail, se alguém tem alguma pergunta a mais, ou quer saber a mais, ou quer ver algum material que eu posso mostrar para ele, sem problema, tá? Opa, falei certo? Ótimo. Maravilha, Roberto. Muito obrigado, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela serata, foi ótimo. Adorei. Nós que agradecemos, eu que agradeço, foi muito bom, foi um prazer estar com você aqui e foi muito bom. Eu gostaria de poder estar com você, com o seu grupo, numa oportunidade presencial, né, ao vivo. Eu tenho um sonho de um dia fazer um encontro de comédia dell'arte aqui em Ouro Preto, na UFOP. Quem sabe o ano que vem a gente possa fazer uma reunião dessa com grupos de comédia dell'arte, estudiosos, com espetáculos. Então, tá todo mundo aqui juntos, pensando em comédia dell'arte, porque eu acho que, às vezes, as pessoas falam, comédia dell'arte já foi, por que estudar comédia dell'arte hoje em dia, do século XXI, né, 2020, por que estudar comédia dell'arte? Mas tá aí a prova disso, né, o seu espetáculo, né, o Fábio também trabalha com comédia dell'arte, eu trabalho com comédia dell'arte, até respondendo ao João, eu trabalho com comédia dell'arte nas minhas aulas na UFOP, com expressão corporal, né, então aqui tem os meus alunos que estão prova disso, a gente vê como a comédia dell'arte funciona bem para a expressão corporal, para trabalhar o corpo, né, e trabalha a voz também, né. Queria também fazer o registro aqui de um professor nosso da Unicamp, o Vanderlei Martins. Grande abraço ao Vanderlei, foi um dos nossos grandes professores na Unicamp, e foi lá na Unicamp que a gente se apaixonou por essa linguagem maravilhosa que é a comédia dell'arte, né? Foi lá que a gente começou a se apaixonar e amar essa linguagem maravilhosa que é a comédia dell'arte. Eu pude fazer tanto meu mestrado como meu doutorado na comédia dell'arte, ir para a Itália e pesquisar e trazer um monte de material que eu tenho e vivenciar a comédia dell'arte que vivo até hoje. E agradecer mais uma vez a presença do Roberto Nocenti e agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje no webinário O Brasil com Máscaras. E falar mais uma vez a importância de vocês responderem, por favor, gente, a avaliação que vai ser mandado no WhatsApp de vocês, no e-mail. Respondam para a gente a avaliação, que é importante para a gente no nosso projeto. Tá bom? E vocês vão receber os certificados também de participação. Pode falar. Não sei se dá tempo. Se você queria mostrar aquele videozinho, que são 3 minutos, né, de depoimento dos atores que fazem esse trabalho, acho que poderia ser uma boa conclusão, mas só se dá tempo. Senão não dá. Podemos sim. Quem que está aí? Matheus? Matheus, você está com o vídeo aí? Pode mostrar, por favor? Acho que uma das coisas mais desafiadoras de trabalhar na rua, trabalhar com comédia dell'arte, além da questão corporal, a própria estética do trabalho, que você tem que estar preocupado com as máscaras, você saber trazer o público para junto de você. Porque você não pode simplesmente ignorar. E a gente tem muita interferência na rua. Você tem o cachorro, você tem o morador de rua, você tem o feirante, você tem o vendedor ambulante. Então você tem que trazer ele junto com você. Uma cena que me marcou muito foi no festival em São Paulo, no interior de São Paulo. E uma moça, na hora que a gente começou essa cena da Miranda e da Marinda, a moça parou do nosso lado e ela começou a falar muito alto. E ela queria muito participar.
e a gente não sabia se parava a cena, se trazia ela para junto, se fazia ela subir, mas durante toda a nossa cena ela ficou conversando, interagindo, então é muito legal isso, mas também é um trabalho bem desafiador. Um dos maiores desafios de trabalhar com comédia dell'arte é você construir essa persona através do seu corpo, porque como você não tem o artifício do seu rosto, as expressões do seu rosto, você tem uma máscara sobreposta em cima do seu rosto, você tem que esse rosto congelado tem que dar vida a essa persona através da máscara e do seu corpo. Então o seu corpo é um artifício que molda essa personagem. Então, fazer o Saci. O Saci é um personagem que eu acho muito legal de fazer, ao mesmo tempo que eu acho muito difícil, mas muito legal mesmo. Ele é um personagem que é muito próximo desses criados do Molière, dos Ganharello, que é um que é muito astuto, ao mesmo tempo que é muito confuso, que se confunde no próprio discurso, como vocês estão vendo agora, quando ele tenta convencer a Josefina. Ele é um primo brasileiro do Arlequim, porque é um criado que desafia um patrão e subverte a relação, ele é muito ousado, né? E essa cena aqui com a Josefina ela é muito central na peça, porque ela ralenta esse ritmo da peça, que é a toque de caixa, como vocês estão vendo, para apresentar a relação do Saci com a Josefina, de um lado muito íntimo deles, né? É uma cena muito bonita. Mirandinha é essa personagem simples, boa, pura de coração, nascida em algum lugar do interior do Brasil, acredita no amor, na inocência de todo mundo e tem esse grande sonho que é viajar pelo mundo, mostrar o seu talento, assim como a sua irmã Carmen Miranda fez. E com certeza nessa quarentena ela estaria em casa tocando um pandeiro, dançando e em tempos de redes sociais postando tudo no Instagram. A gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde. Tá, obrigado, né? Maravilha. A gente que agradece, Roberto. Sempre à disposição. Quando quer, estou aqui. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Bom trabalho. Me manda as links das próximas que eu vou seguindo. Sim, obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos, obrigado a todas. Boa noite. E espero vocês no próximo webinário, que será dia... Quem me ajuda aí, pessoal da produção? Dia 24? Acho que é dia 24 de agosto agora. Isso, dia 24. Próximo webinário, com Roma. Obrigado, gente. Boa noite.